Nossa aula de hoje vai ser sobre equações diferenciais ordinárias com problema de valor inicial de ordem n. Bom, um problema de valor inicial consiste em resolver uma equação desse tipo aqui, sujeita a essas condições aqui. A gente já viu alguns casos nas aulas anteriores e agora a gente está com uma de ordem n, né? A gente só resolvia para a ordem, equações lineares de ordem 1, agora a gente vai resolver para de ordem n. Tá? Então, aqui eu tenho a equação igual a uma função de x, e aí ela vai estar sujeita a essas condições aqui. Note que se ela é de ordem n, né, eu vou ter n condições aqui de valores iniciais. Tá? Bom, se essas funções a n-1, a1 até a 0 e g de x, elas são contínuas no intervalo i, e o an de x é diferente de 0 para cada x nesse intervalo, e se x é igual a x0 é qualquer ponto nesse intervalo, então vai existir uma única solução y de x no problema de valor inicial no intervalo. Isso daqui é um teorema, e esse teorema garante aí esse resultado, tá? Aqui nós vamos omitir aí a demonstração desse teorema, ok? Bom, por exemplo, aqui nesse exemplo 1, aqui nós temos essa equação, 3y, 3 linhas, mais 5y, 2 linhas, menos y' mais 7y igual a 0, com y de 1 igual a 0 e y' de 1 igual a 0. Ela possui a solução trivial y igual a 0. Se você colocar y igual a 0, ele vai satisfazer tanto a equação quanto as condições de contorno aqui. Tá? Portanto, eu tenho que y igual a 0 é a única solução em qualquer intervalo contendo x igual a 1. Porque o x igual a 1 é o ponto aqui onde a gente colocou a condição de contorno. Tá? Então, o teorema garante isso daí. Essa solução y igual a 0 é única com essas restrições aqui. Ok? Bom, olha esse exemplo 2 aqui. Nesse exemplo 2, nós temos o seguinte. Ó. A função é y igual a 3, e elevado a 2x, mais e elevado a menos 2x, menos 3x. Ela é solução dessa equação diferencial restrita a essas condições aqui. Ó. Eu tenho que y de 0 igual a 4 e y' de 0 igual a 1. Note aqui que a gente poderia fazer o teste para ver se isso daqui é solução mesmo. Tá? Se você pegar essa função aqui, derivar duas vezes, né, e fazer ela menos 4 vezes ela, a derivada segunda dela, né, e fazer 4 vezes ela, o resultado tem que dar 12x. Tá? É só você fazer a conta aqui. Eu vou omitir isso, tá? Mas vocês acreditem que dá certo. Você pode fazer como exercício aí. Você deriva, né, faz a derivada primeira, faz a derivada segunda, tá? Ó, se a gente fosse fazer a derivada primeira aqui, só para você ter uma ideia aqui da história, né? Vou colocar aqui embaixo, tá? Y' vai ser igual, ó, a derivada dessa parte aqui vai dar 6 e elevado a 2x, menos a derivada dessa daqui, ó, 2 e elevado a menos 2x, menos 3, que é a derivada dessa parte aqui. Quando você fizer essa derivada segunda, isso daqui vai ser igual, ó, aí eu vou fazer a derivada dessa aqui agora, então vai ficar 12 e elevado a 2x mais 4 e elevado a menos 2x, tá? Quando você fizesse essa daqui, né, menos 4 vezes essa daqui, ó, observe que 3 vezes 4 vezes 3 vai dar 12, então vai ficar menos 12, com esse 12 aqui cancela, né?
aqui ia ficar 4 elevado a x negativo, com esse daqui ia cancelar, e aí ia ficar menos 4 vezes menos 3, ia dar 12x, né? E aí ia aparecer só o 12x, tá? Então, cancelaria, dava 12x, então tá batendo, tá? Outra coisa que você verifica é o seguinte, ó, o y de 0 é igual a 4. Se a gente fizer aqui x igual a 0, ó, essa parte aqui dá 0, é elevado a 0 é 1, então aqui dá 3, aqui 3 mais 1, 4, né? 4 menos, aí aqui ó, 0, então 4 vai dar 4 aqui, ó, dá certinho, essa parte aqui 0, né? Então dá 4. Quando eu fizesse na derivada primeira também, ó, substituindo igual a 0, ó, essa parte aqui vai dar 0, aqui dá 1, então fica 6, então vai ficar 6 menos 2 menos 3, então 6 menos 2 dá 4, e 4 menos 3 dá 1. Então, tá batendo aqui, ó, certo? Então, nós temos realmente aí essa conta, tá? Essa equação, então, aqui, essa função aqui, ela satisfaz a equação e satisfaz também as condições de problema de valor inicial, certo? Ela satisfaz y de 0 igual a 4 e y' de 0 igual a 1, tá? Então, essa EDO, ela é linear, os coeficientes, que coeficientes? As funções que aparecem aqui, ó, que é 1, 4, menos 4, né? E essa função 12x aqui, elas são contínuas, né? Eu tenho aqui, esse aqui é 1, que é diferente de 0 em todo i. Então, pelo teorema, a função dada é uma única solução em i, tá? E é qualquer intervalo centrado onde? Centrado aqui no 0, né? Tá? Então, nós temos aí que vale o teorema, essa função aqui é uma solução única, tá? Da minha equação diferencial ordinária. Beleza? Muito bem. Bom, aqui nessa aula, tá, a gente vai ver bastante definição, alguns teoremas aí, alguns resultados importantes aí. Tá? Essa aula é bem legal e ela é bem interessante. Tá? Você vai aprender muita coisa aqui. Bom, a equação diferencial de ordem n dessa forma aqui, ó, tá? A n dn y dxn mais a n menos 1x dn y dn-1 até a 0 x y, quando for igual a 0, tá? Ou seja, quando a função aqui, que eu estou igualando, a função de x igualando, for 0, ela é dita homogênea. Enquanto que eu tenho a mesma equação, só que agora não igual a 0, igual a uma função de x, ela é chamada não homogênea, tá? Então, geralmente a gente diz que essa daqui é a equação homogênea relacionada à equação não homogênea, tá certo? Então, quando é igual a 0 aqui, eu digo que essa daqui é a equação homogênea. E quando é uma função de x, eu digo não homogênea. Mas eu posso também relacionar essa daqui com essa, dizendo que essa daqui é a equação homogênea relacionada a essa não homogênea aqui. Beleza? Então, quando falar da equação homogênea relacionada à equação dada, é que eu igualo isso aqui a 0. Tá? Muito bem. Bom, aí tem um teorema da superposição, que diz o seguinte, ó, se eu tenho y1, y2 e yk, soluções da equação diferencial homogênea de ordem n em um intervalo i. Então, a combinação linear delas, ou seja, C1, Y1 mais C2, Y2 mais até Cn, Yn, onde o Ci, o i variando de 1 a k são constantes arbitrárias, também é uma solução no intervalo. Tá? Então isso é muito importante porque se eu tenho soluções, né, se, por exemplo, k soluções, quando eu faço a combinação linear dessas soluções, elas são também, essa combinação linear também é uma solução, e aí eu posso colocar qualquer constante aqui, tá? Ela vai ser solução também. Então esse é o teorema da superposição. Muito bem.
Um corolário é o seguinte, ó, um múltiplo constante da minha solução, tá? C1 vezes Y1, de uma solução Y1 de uma equação diferencial homogênea é também uma solução, tá? Então, se eu tenho uma solução e eu multiplico ela por uma constante, ela também vai ser solução. E a outra consequência aí do teorema é que uma equação diferencial linear homogênea sempre possui a solução trivial y igual a zero. Claro, porque se c vezes a função, né, é uma solução, só quando eu pego a função, ou quando eu pego a constante c igual a zero, vai zerar. Então eu vou ter y igual a zero como solução, tá certo? Então aí eu tenho, nesse caso aqui, a função nula como sendo a solução trivial, né, da equação diferencial homogênea, certo? Muito bem. Bom, dependência e independência linear. Agora, aqui, né, se você lembrar lá de espaços vetoriais, lá do que você tinha os espaços vetoriais das funções, né? Eu acho que você viu isso lá em álgebra linear. Não, é o mesmo conceito aqui. É um conjunto de funções f1, f2, fn é linearmente dependente, ou LI, né? É um intervalo I. Se existem constantes C1, C2, Cn, nem todos nulos, de modo que a combinação linear delas, né, é igual a zero, tá? Para cada x no intervalo. Então essa aqui é a mesma definição lá de LI e LD, só que a gente está olhando o espaço vetorial das funções, certo? Você deve ter visto isso lá em álgebra linear 2, né? Bom, se o conjunto de funções não for linearmente dependente no intervalo, ele será chamado de linearmente independente, tá? Então, linearmente dependente, a gente está dizendo que é LD, né? A gente vai abreviar por LD. E linearmente independente, LI, tá? Beleza. Aí, nós temos o seguinte, ó. Nós temos esse resultado aqui, que é o Wronskiano, que ele te dá a informação de quando o teu conjunto de funções é LI ou é LD, tá? O que é o Wronskiano? O Wronskiano é justamente esse determinante, que ele tem n por n, é uma matriz quadrada, né? Então a gente consegue fazer o determinante. Eu vou ter na primeira linha as funções, as n funções f1, f2, fn. Na segunda linha, a derivada das funções, f'1, f'2, f'n, até a derivada n-1, que vai ser a enésima linha, né? A derivada n-1 da primeira função, a derivada n-1 da segunda função e a derivada n-1 da função enésima, tá? Bom, a gente vai ver agora um teorema que garante que quando esse determinante aqui é diferente de zero, as funções elas são LIs, tá? E aí, isso é bastante interessante porque no caso que você está em dúvida se as suas funções elas são funções LIs, né? Se as suas soluções lá são LIs, esse Wronskiano aí, ele te dá essa informação, esse determinante dá a informação de que as funções são ou não LIs, tá? Então, o critério é esse daqui, ó. Se você tem K funções, K soluções, né, da equação diferencial homogênea de ordem n e o intervalo I, então o conjunto de soluções é LI, ou seja, é linearmente independente em I, se e somente se um Wronskiano, ou seja, aquele determinante lá da função com as suas derivadas, é diferente de zero para todo x no intervalo, tá? Então, isso é muito útil para a gente verificar aí a dependência ou independência linear das nossas funções, tá? Vamos ver aqui mais informações, ó. Qualquer conjunto de funções y1 até yk de soluções linearmente independentes da equação diferencial homogênea de ordem n em um intervalo I é chamado conjunto fundamental de soluções, tá? Então eu pego lá esse conjunto aqui, né, que é o conjunto de funções LIs,
da equação diferencial, então esse conjunto ele é chamado de conjunto fundamental de soluções, certo? Bom, e daqui a gente já vê que a gente vai poder fazer combinações lineares dessas soluções, né? Então, olha só, existe um conjunto fundamental de soluções para o qual a diferencial linear homogênea de ordem n é um intervalo i. Então, vamos considerar que sejam essas daqui, ó, y1, y2 até yk, um conjunto fundamental de soluções dessa equação diferencial homogênea de ordem n em intervalo i. Então, a solução geral da equação no intervalo vai ser a combinação linear delas. Então, eu pego uma constante C1, Y1 mais C2, Y2 até Cn, Yn. Essa daqui é a solução geral da minha equação diferencial, tá? Então, eu tenho que ter funções aqui que elas são linearmente independentes, tá? Elas são LI. E aí, quando eu faço a combinação linear delas, tá? Eu tenho a solução geral, ok? Então, já era de se esperar isso daí, né? Muito bem. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui duas funções, y1 igual a e elevado a 3x e y2 igual a e elevado a menos 3x. Elas são soluções dessa equação aqui. Eu vou colocar aqui na nossa telinha aqui. Eu tenho o seguinte, ó, que uma função é y1 igual a e elevado a 3x e y2 é a outra função, é igual a e elevado a menos 3x, certo? Bom, o problema está dizendo que é a solução de y duas linhas menos 9y igual a zero, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu vou fazer o teste aqui para y1, por exemplo. y1 é igual a e elevado a 3x, certo? Então, y1' vai ser a derivada disso, vai ser 3e elevado a 3x, certo? E y1, duas linhas, vai ser igual a 9e elevado a 3x, tá? Só estou derivando. Peguei a função, derivei, e depois peguei a derivada e derivei de novo, porque eu preciso de y duas linhas. E vou substituir aqui, tá certo? Então isso vai implicar aqui no seguinte, ó, vou substituir, tá? Nessa expressão aqui, y duas linhas. Então tem 9e elevado a 3x menos 9 vezes y. Ó, y é ela sem derivar. Então 9e elevado a 3x. Realmente isso daqui é igual a zero. Tá? Então está satisfazendo aqui a essa equação. Vamos pegar a segunda agora. Será que e elevado a menos 3x também satisfaz essa equação? Então o que a gente tem que fazer? Pega y2, que é e elevado a menos 3x, e aí deriva y2'. O que é isso? É a derivada dessa função aqui, né? Então o que vai dar? Vai ficar menos 3 e elevado a menos 3x. E aí eu vou derivar de novo y2, duas linhas. O que é isso? É a derivada dessa daqui, né? Que vai dar 9 positivo, porque vai ficar menos 3 vezes menos 3. Então vai dar 9e elevado a menos 3x, tá? Então vamos substituir na equação aqui, ó. Substituir nessa daqui. Quando eu substituo y duas linhas é 9e elevado a menos 3x. Então vai ficar 9e elevado a menos 3x menos 9 vezes a função e elevado a menos 3x. E elevado a menos 3x. E isso daqui realmente dá zero. Perfeito. Eu tenho aí que as duas funções elas satisfazem a equação diferencial. Agora o que eu tenho que verificar? Se essas duas soluções elas são LIs, tá? Então o que eu faço? Vou fazer o seguinte, eu vou calcular o Wronskiano, determinante Wronskiano de e elevado a 3x e e elevado a menos 3x. O que é esse determinante? Esse determinante é o seguinte, aqui eu coloco as funções e elevado a 3x e elevado a menos 3x.
na segunda linha eu vou colocar as derivadas. Então aqui vai ser 3e elevado a 3x. E aqui na segunda vai ser menos 3e elevado a menos 3x. Tá? Eu vou calcular isso. Quando eu faço esse produto aqui, esse vezes esse, observe ó, que vai dar menos 3 e vai ficar e elevado a 3x vezes e elevado a menos 3x. Repete a base, somos expoentes, vai dar e elevado a 0. E elevado a 0 é 1, então isso daqui dá menos 3, certo? Menos 3. E essa parte aqui, agora eu troco de sinal, né? Vai ficar menos. E aí vai ficar 3 e elevado a 0 de novo, né? Que vai dar 3. Então dá menos 3 aqui. Isso daqui é igual a menos 6. E menos 6 é diferente de 0. Né? Portanto, y1 e y2 são LI. Linearmente independentes. Certo? Se elas são linearmente independentes, então eu tenho que a minha solução y igual a combinação linear delas, C1 e elevado a 3x mais C2 e elevado a menos 3x, isso daqui é uma solução, né? A solução da EDO. Beleza? Então, aí está mostrado isso, tá? Claro. O que aconteceu aqui? Ó? Nós não estamos pegando a equação e encontrando essas soluções. Isso aí a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Aqui só estou fazendo o seguinte, ó. Se eu tenho as soluções, eu verifiquei que são soluções, né? Duas soluções da equação, então verifiquei que elas são LIs, elas sendo LIs, então a solução é a combinação linear delas. Só isso, tá? Por enquanto é só isso. Ainda não estou preocupado em encontrar a solução, ou seja, pegar aqui da equação, saber como eu cheguei nesses resultados, tá? Isso daqui é uma outra coisa que a gente vai fazer daqui a pouco, tá bom? Então, é isso. Se eu tenho duas soluções, verifico que elas são LIs através do Wronskiano, eu pego e tenho que a solução é a combinação linear delas, tá bom? Vamos em frente. Muito bem. Então, encontrei aqui a solução geral da equação diferencial ordinária. Ok? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Vamos em frente. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho três soluções agora, y1, y2 e y3, e tenho essa equação aqui, tá? Então vamos fazer também aqui no nosso quadrinho, só para a gente, pra vocês entenderem legal. Vou copiar aqui as funções, tá? As funções eram o seguinte, eu tinha y1 igual a e elevado a x, y2 igual a e elevado a 2x, y3 igual a e elevado a 3x. Tá? E a minha equação é y3 linhas menos 6y 2 linhas mais 11y linha menos 6y igual a 0. Tá? Bom, novamente aqui eu poderia fazer a conta toda e mostrar que essas funções aqui, todas elas são soluções dessa equação, tá? Não vou fazer isso, acreditem, tá? Essas aqui, todas as três são soluções. Basta você fazer o quê? Pega a primeira, deriva. Se a gente for pegar essa primeira e derivar aqui, ó, todas as derivadas y', y2 linhas e y3' é a mesma, né? Porque tudo é elevado a x. A derivada de e elevado a x é elevada a x. Derivei a primeira, deu e elevado a x, deriva a segunda, dá e elevado a x, deriva a terceira, dá e elevado a x. Vamos só colocar aqui para ver que dá certo essa daqui, depois eu apago, tá? Ó, e elevado a x menos 6e elevado a x mais 11e elevado a x menos 6e elevado a x.
Note que aqui, ó, esse com esse dá menos 12 e esse com esse aqui dá 12, né? Então isso aqui realmente dá zero, certo? Então é a solução, tá? De modo análogo, você faz para as outras, tá? E você verifica aí que ela é uma solução. Então eu vou deixar aí como exercício para vocês, e vocês acreditem em mim que essas outras duas aqui são soluções. Beleza, elas são soluções dessa equação aqui, joia. Detalhe, elas são LIs? Elas são LIs, tá? Por quê? Porque a gente vê que eu não consigo nunca escrever essa como ou essa daqui como combinação linear dessas duas, né? E vice-versa, ou essa como combinação linear dessas duas. Quando os expoentes aqui são diferentes, do e elevado a um expoente aqui, não tem como eu escrever como combinação linear das duas, né? Por exemplo, eu escrever y1 assim, um esquema assim, não tem como eu escrever y1 igual a um constante c1 e elevado a 2x, esse y1 aqui, ele é elevado a x, né? Mais uma outra constante c2 e elevado a 3x. Não tem como, não vão existir essas constantes aqui de tal modo que isso aconteça. Nenhuma das outras com relação às outras também, tá? Mas um jeito simples de você fazer isso é calcular o Wronskiano delas, né? O Wronskiano de e elevado a x, e elevado a 2x e e elevado a 3x, certo? O que é isso? Isso daqui é esse determinante aqui, ó, de e elevado a x, e elevado a 2x e elevado a 3x. E aí aqui agora as respectivas derivadas. Derivada de e elevado a x, e elevado a x. Derivada de e elevado a 2x, 2e elevado a 2x. Derivada de e elevado a 3x, 3e elevado a 3x. Agora, derivada de e elevado a x, e elevado a x. Derivada de 2e elevado a 2x vai dar 4e elevado a 2x. Derivada de 3e elevado a 3x dá 9e elevado a 3x. Eita, vamos fazer essa conta, tá? Determinante. Vamos lá. Primeiro essa parte aqui, ó. Isso vezes isso vezes isso. Observe, 2 vezes 9 dá 18, né? 18. E elevado, ó, como é produto, eu vou somar os expoentes. X mais 2x, 3x, mais 3x, 6x. Então fica e elevado a 6x. Mais, agora, ó, vou fazer esse daqui com esse determinante, né? Ó, quando eu faço isso dá 3 e elevado a 6x, tá? Quando eu fizer o próximo agora, ó, vai ser esse daqui com esse. Determinante você faz do jeito que você gosta de fazer, tá? Tem cara que repete linha, coluna, repete linha, não tem problema, faz do jeito que você tiver mais confortável. Esse daqui vai dar 4e elevado a 6x. 4e elevado a 6x. Menos agora, eu tenho que trocar o sinal porque eu vou fazer agora nesse sentido, certo? Então aqui vai ficar 2e elevado a 6x, 2e elevado a 6x, aqui esse com esse, vai ficar 3 vezes 4, 12, e elevado a 6x, e esse aqui com esse vai ficar 9, né? Tá? Mais 9 e elevado a 6x. Todos deram e elevado a 6x. Isso daqui vai ser igual a... Ó, quando eu fizer essa soma aqui, né? Vai ficar 18 mais 7 dá 25. Então isso daqui vai ser 25 e elevado a 6x. Menos esse daqui dá 14 mais 9. Então vai ficar 23. 23 e elevado a 6x. 25 menos 23, isso dá 2 e elevado a 6x. Note que essa parte aqui, ó, e elevado a 6x, isso aqui nunca dá zero para todo x, né? Qualquer valor de x aqui, mesmo sendo zero, isso daqui dá 1. Você nunca consegue zerar isso daqui.
e 2 também não é zero, né? Então esse produto aqui nunca vai dar zero. Então esse daqui é diferente de zero para todo x, tá? Então se isso aqui é diferente de zero para todo x, então essas funções aí, né? E elevado a x, e elevado a 2x, opa, coloquei um y aqui, e elevado a x, e elevado a 2x, né? E elevado a 3x, como a gente suspeitava desde o início, isso daqui são LIs, tá? Então como é que fica a solução geral? Então y igual a C1 e elevado a x mais C2 e elevado a 2x mais C3 e elevado a 3x é solução geral da EDO. Tá? E aí a gente tem o resultado. Beleza? Muito bem, tá? Solução geral. Tá feito aqui. Isso aqui é a contaiada que eu fiz lá, né? Muito bem. Bom, aí nós temos um outro teorema aqui para equações não homogêneas, tá? A gente viu para equações homogêneas, agora a gente vai ver como é que acontece com equações não homogêneas. Bom, se eu tiver um yp, qualquer solução particular da equação diferencial linear não homogênea de ordem n em um intervalo i, e y1, y2, yn, um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial homogênea associada a i, então note, ó, eu tenho uma solução particular da solução não homogênea e tenho n soluções da equação homogênea, tá? Então a solução geral da equação no intervalo é a combinação linear das soluções homogêneas lá, a solução geral da homogênea, tá? Mais a solução particular da não homogênea, tá certo? Então basta eu fazer isso. Esse teorema, ele garante isso aí, tá bom? Então, se você tem as soluções, que elas são aquelas soluções da equação homogênea, né? Claro, elas são a solução, o conjunto de soluções fundamentais, né? São aquelas lá que a gente já sabe que todas elas são LIs e tudo mais, né? Então você pega a combinação linear delas mais a solução particular. Ou, em outras palavras, é a solução geral da homogênea mais a solução particular, tá bom? E aí você tem o resultado aí da solução geral da equação não homogênea, beleza? Então fica tranquilo de resolver. Olha aqui esse exemplo 5. Eu tenho que yp é uma solução particular, é igual a menos 11 sobre 12, menos 1 sobre 2x. É uma solução dessa equação aqui, ó, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou resolver aqui nesse exemplo 5. Nós temos o seguinte, yp, ou seja, a solução particular da equação, né? Primeiro que a equação, ela é essa daqui, ó. Ela é a equação y 3 linhas menos 6y 2 linhas mais 11y' menos 6y igual a 3x. Note o seguinte, ó, que essa parte aqui, se eu olhasse essa função, essa equação aqui igual a zero, nós teríamos a equação homogênea do exemplo anterior, tá certo? E aí o que acontece aqui? Eu vou utilizar esse fato, porque eu já tenho a solução da equação homogênea lá, tá certo? Bom, ele diz também que yp, ou seja, uma solução particular agora dessa equação não homogênea, né, quando eu tenho igual a 3x aqui, uma solução é menos 11 sobre 12 menos 1 sobre 2x. Isso daqui é uma solução, tá? Vamos verificar que ela é solução mesmo, só pra gente, né, parece estranho esse negócio aqui ser solução disso daqui. Então vamos fazer a continha aqui, olha só. Eu tenho que yp
ela é menos 11 sobre 12 menos 1 sobre 2x. Né? A derivada dela, derivada de YP, vai ser o que? Essa parte aqui zera, né? E vai dar só menos meio. Então, aqui é menos meio. Y, duas linhas de P, vai ser igual a zero. E Y, três linhas de P, vai ser igual a zero também. Y, tá? Por quê? Porque aqui eu já tenho uma constante. Quando eu derivo, a derivada da constante é zero. E quando eu derivo a derivada de zero, continua dando zero. Certo? Vou substituir aqui nessa expressão. Né? Essa expressão aqui, quando eu substituir, tem que dar os 3x. Então vamos ver. Olha só. Primeiro eu vou fazer y, três linhas. 0 menos 6 vezes 0, que é o y duas linhas. Mais 11 agora vezes y', que é menos meio. Né? Menos 6 vezes y. Então 6 vezes menos 11 sobre 12 menos meio de x. Tá? Isso daqui é igual. Olha só. Essa parte aqui toda zerou, né? Isso daqui vai dar menos 11 sobre 2, né? Então, menos 11 sobre 2. Aqui, menos, vai ficar mais, ó, essa parte com essa aqui vai dar mais, né? E esse 6 com 12, eu simplifico, vai dar 11 sobre 2. Então, mais 11 sobre 2. Essa parte aqui, menos com menos, vai dar mais. Então, 6 vezes meio vai dar 3x, né? Mais 3x. Note que esse número aqui assimétrico é esse, dá zero. Esse resultado dá só 3x. Então, realmente, bateu aqui a conta, ó, deu 3x. Beleza? Então, realmente, ela é uma solução. Jóia. Bom, nós vimos lá no exemplo anterior, tá? Se a gente for olhar aqui para a equação, ó, y três linhas menos 6y duas linhas mais 11y' menos 6, se eu fizer igual a zero, é o exemplo anterior que eu tinha aqui, ó. Y três linhas menos 6y mais 11y' menos 6y igual a zero. Tá? Claro, não vou calcular tudo de novo, fazer um esquema, não sei o que. Não, eu já sei que a solução da homogênea é isso daqui, certo? Então eu vou usar lá no exemplo, nesse caso aqui, tá? Então eu vou usar aqui, ó, a solução lá da homogênea, tá? Que eu vou chamar de YH aqui, vai ser igual a C1 e elevado a x mais C2 e elevado a 2x mais C3 e elevado a 3x, certo? A solução geral vai ser a solução da homogênea mais a solução particular. Então a solução geral vai ser o quê? Vai ser C1 e elevado a x mais C2 e elevado a 2x mais C3 e elevado a 3x mais a solução particular que foi dada, que é essa daqui, certo? Então, eu troco esse mais e coloco menos 11 sobre 12 menos meio de x. Essa daqui é a solução geral da equação, tá? E aí a gente tem esse resultado. Beleza? Bom, por enquanto a gente está só visualizando aqui os resultados que os teoremas garantem, tá? Até agora a gente tem tido, essa daqui é uma solução particular, né? Aqui uma solução particular, e eu tinha as soluções da equação homogênea, né? Beleza, isso aí já estava sendo dado de presente pra gente, né? Talvez a gente tivesse só que confirmar que era e tal. Mas, supondo que é verdade isso, a gente está usando o teorema e a partir dessas soluções nós estamos chegando na solução geral, que é essa daqui, beleza? Então, por enquanto é isso que eu quero que vocês assimilem aí, a questão do teorema, tá? Então, aqui, ó,
nós temos a solução, né? Eu chamei de YC aqui, que é aquele conjunto lá de soluções, tá? Muito bem. Bom, aí eu tenho outro teorema de superposição agora para essas equações aí do tipo não homogêneo, tá? Eu tenho y1, y2, yk, soluções da equação diferencial não homogênea de ordem n, é um intervalo i, correspondendo a k funções distintas, g1, g2, gk. Isto é, suponha que WPI denote uma solução particular dessa equação aqui para um GI, tá? Onde o I varia de 1 até K. Então, uma solução particular, YP, vai ser igual a YP1x mais YP2x mais até YPnx. Tá certo? Então, essa daqui vai ser uma solução particular dessa equação aqui, não homogênea, tá? Para G1 mais G2 mais até Gn. Então, se você tem as soluções, né, y1 até yk, já são soluções da equação não homogênea, então, se você pega a soma delas, também é uma solução, tá? É o teorema da superposição. Muito bem. Olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo, nós temos soluções particulares aqui, YP1, YP2 e YP3, soluções dessas equações aqui, ó. Essa daqui é a solução dessa daqui. Observe que essa parte aqui não muda da equação, certo? O que muda? Só as funções de x que estão sendo igualadas aqui, ó. Tenho essa função, tenho essa função e tenho essa função, tá? Então, o que vai acontecer? Claro, nós podemos testar, tá? Que essa função é solução dessa, que essa função é solução dessa e que essa função aqui é solução dessa. Não vou fazer isso não, tá? Vou deixar como exercício aí para vocês. Testem para verificar que é verdade isso que eu estou falando. Bom, sendo verdade isso daí, eu tenho as três soluções, então essa solução aqui, que é a soma das três, vai ser igual, tá? Pego essa, mais essa, né? Então estou somando aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais e elevado a 2x mais x elevado a x. Essa daqui é uma solução particular dessa equação aqui toda, que eu pego essa parte aqui e somo todas as funções aqui. Então essa mais essa mais essa, tá? Então G1 mais G2 mais um G3, beleza? Então isso aqui é um exemplo que está mostrando como é que funciona lá aquele teorema da superposição que a gente viu no slide anterior, beleza? Então, em resumo, eu tenho aqui as soluções das equações, soluções particulares de cada uma dessas equações, onde aqui eu tenho as funções, né, diferentes, certo? Eu tenho a equação aqui, só mudou aqui essa função G1, essa função G2, essa função G3. Então a solução dessa equação aqui, que é a soma, né, dessas funções aqui, é justamente a soma das soluções de cada uma dessas daqui. Tá bom? Então é isso que diz o teorema da superposição lá que a gente acabou de ver. Vou ler um slide aqui. Bom, agora sim a gente vai ver como é que a gente resolve aí uma equação diferencial aí linear, tá? Por exemplo, vamos primeiro fazer o caso que eu tenho uma equação de ordem 2 aqui, ó. Vamos considerar essa equação aqui, a, y, duas linhas, mais b, y' mais c, y igual a zero. Então, se nós queremos encontrar aí uma solução da forma y igual a e elevado a mx, esse m está representando um número aqui vezes x, tá? Substituindo na equação, nós teremos, eu vou pegar esse camarada aqui, ó, e substituir no lugar de y, tá? Então, note que o que vai acontecer aqui. Quando eu pego y, deixa eu escrever aqui, tá? Só para a gente enxergar isso direitinho. Quando eu pego y igual a e elevado a mx, quando eu faço y', eu tenho m e elevado a mx. E quando eu faço y duas linhas, eu tenho
m ao quadrado e elevado a mx, tá? Então note, ó, que aqui vai aparecer, né, y duas linhas é m ao quadrado e elevado a mx. Então quando eu coloco m ao quadrado e elevado a mx aqui, tem um a multiplicando. Então ficou am ao quadrado e elevado a mx. Agora, pego b vezes y'. Então vai aparecer um b vezes y', vai ficar bm elevado a mx. Então ficou aqui, ó, bm elevado a mx. E c vezes mx. Então ficou mais c vezes y, c mx, igual a zero. Beleza. O que acontece agora? Eu posso colocar esse e elevado a mx em evidência. Então vai ficar e elevado a mx, am ao quadrado, mais bm, mais c, igual a zero. Note que e elevado a mx, ele é diferente de zero para todo x, certo? Como a gente viu ainda agora, isso aqui nunca dá zero. Então, para que esse produto aqui dê zero, essa parte aqui que está em parênteses é que tem que ser igual a zero. Então nós temos que am ao quadrado mais bm mais c igual a zero. Observe que isso daqui é aquela equação do segundo grau lá, né? E aí nós temos três possibilidades aí a considerar, tá? Primeiro, nós temos duas raízes reais distintas. Depois, nós temos duas raízes iguais, né? E depois nós temos duas raízes complexas, né? E quando eu tenho duas raízes complexas, elas são conjugadas, certo? Muito bem. Nesse primeiro caso, né, nós temos que o delta é maior que zero para ter duas distintas. Nesse segundo, o delta é igual a zero para ter duas iguais. E nesse outro caso aqui, o delta é negativo para eu ter duas raízes complexas conjugadas, tá? Então vamos dar uma analisada em cada um desses casos aqui. Eu vou fazer a continha para cá também, tá? Vamos lá. Ó, primeiro caso, eu vou ter o seguinte aqui no primeiro caso. Eu tenho duas raízes reais distintas, tá? Então, eu tenho o seguinte, eu vou considerar o primeiro caso aqui que M1 é diferente de M2, beleza? Então, a solução, né, uma solução vai ser Y1, vou ter que Y1 igual a E elevado a M1x e Y2 igual a E elevado a M2x, beleza? Eu tenho essa solução. E como é que vai ser aí a solução da EDO? Eu vou ter que Y vai ser igual a E elevado a MX, desculpa, faltou o C1, né? Que eu tenho que fazer a combinação linear delas, né? O Y vai ser igual a C1, aqui, C1, E elevado a M1x, mais C2 E elevado a M2x. Note que M1 e M2 são as soluções daquela equação lá, tá? Eu tinha a equação lá, AM ao quadrado, né? Mais BM mais C igual a zero, tá? Então M1 e M2 são essas soluções aqui. Então no caso de M1, que são as soluções, tá? As raízes dessa equação, né? M1 e M2, eles serem diferentes, então eu tenho duas soluções que elas são LIs, porque esses números aqui são diferentes, e aí eu tenho que eu faço desse jeito aqui, tá? A solução vai ser dada por y igual a C1 e elevado a M1x mais C2 e elevado a M2x. Esse aqui é o primeiro caso, quando eu tenho as soluções dessa equação aqui, dois valores reais distintos. Segundo caso, quando eu tenho os dois valores reais iguais, ou seja, M1 coincide com o M2, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, ó, eu não vou poder considerar Y1 igual a E elevado a M1x e pegar o Y2 do mesmo jeito, porque vai ser M1 elevado a x. Não pode, porque senão elas vão ser LD. Eu quero que seja LI. Aí eu faço o seguinte, ó, isso daqui vai ser igual a x, que multiplica E elevado a M1x, tá? Esse x a gente coloca para que essas duas aqui, elas sejam LIs, beleza? Então,
Claro, se eu tivesse 3 soluções aí iguais, né, a M1, M2, M3, no caso de uma de grau 3, por exemplo, como é que ficaria o y3? Ficaria x ao quadrado, agora porque tem que ser diferente dessa e dessa, então eu colocaria x ao quadrado e elevado a M1x, tá? Só a título de curiosidade aí que alguém já podia fazer essa pergunta. Muito bem. E aí como é que vai ficar a solução? Aí a solução vai ficar assim, ó. A solução geral vai ser y igual a C1 e elevado a M1x mais C2x e elevado a M2, a M1 mesmo, né? Que é o mesmo valor, tá? O M1 é igual a M2. Não tá errado, mas eu vou colocar M1 aqui que vai ficar mesmo. M1x, tá? Tem o x aqui, ó, fazendo com que essa seja LI com relação a essa. Então aí eu tenho o resultado da solução geral vai ser dado assim, tá? E o terceiro caso, que agora o terceiro caso é um pouquinho mais sofisticado, porque as minhas equações, elas são as minhas soluções são da forma assim, ó, M1 é igual a alfa mais I beta, por exemplo, tá? E o M2 é o conjugado dela, né? Alfa menos I beta. Lembre que quando eu tenho uma equação, né, do segundo grau e a solução é complexa, ou se for par, né, sempre as raízes elas são dadas em pares, né, dos conjugados, tá? Então eu tenho essa e eu tenho o conjugado dela, que é essa daqui. Muito bem. Bom, lembrando lá daquela fórmula de Euler, tá? O que diz a fórmula de Euler? A fórmula de Euler diz o seguinte, que E elevado a I θ, isso daqui é igual a cosseno de θ mais I seno de θ, tá? Então, vou fazer umas continhas aqui, ó. Eu tenho que E elevado a I beta x, esse cara aqui vai aparecer na conta daqui a pouco, isso daqui vai ser igual, né, usando lá a fórmula de Euler, isso vai ser igual a cosseno, que cosseno feio, deixa eu arrumar aqui, estou escrevendo muito rápido aqui, cosseno de beta x mais I seno de beta x, tá? E se eu tiver E elevado a menos I beta x, isso daqui vai ser igual a cosseno de beta x menos I seno de beta x, tá? Bom, eu estou usando o fato, tá, do cosseno de menos beta x, o cosseno é uma função par, né? Então o cosseno de menos beta x é igual a cosseno de beta x, né? E o seno é uma função ímpar, de menos beta x, isso daqui é igual a menos seno de beta x, tá? Estou usando esse fato aí. Muito bem. Agora, note o seguinte, ó, que se eu fizer a soma desse termo com esse, tá? E elevado a I, assim, ó, E elevado a I beta x mais E elevado a menos I beta x, isso daqui é igual, quando eu somo esses dois, essa parte daqui, ó, cancela, né? Então eu vou ter 2 cosseno de beta x, isso daqui é 2 cosseno de beta x. Deixa eu subir aqui. Por outro lado, se eu fizer E elevado a I beta x menos E elevado a I a menos I beta x, observa, ó, esse daqui vai trocar de sinal, né? Esse menos esse, ó. Então essa parte aqui é que vai cancelar, esse aqui troca de sinal, vai ficar mais. Então isso daqui vai ser igual a 2i seno de beta x. Beleza? Muito bem. Aí é o seguinte, ó. Note que a minha solução, né, a minha solução geral, então y, ela vai ser igual à combinação linear
né, desses caras elevado a M1 e elevado a M2, tá? Então vai ficar assim, é E. Eu fiz só essas continhas aqui que a gente vai utilizar esses resultados aqui, tá? Então vai ficar C1 E elevado a alfa mais beta I x, né? Mais C2 E elevado a alfa menos beta I x, tá? Beleza, eu tenho essa conta aqui. Isso daqui é uma solução. Agora o que eu vou fazer? Isso daqui vale, tá, para qualquer valor de C1 e qualquer valor de C2, beleza? Então para Y1, ó, na solução Y1 que eu vou pegar aqui, eu vou tomar aqui C1 igual a C2 igual a 1, tá? Então vou usar 1 aqui e vou usar 1 aqui. Então o que vai acontecer aqui na Y1? Vou fazer assim, só para a conta ficar fácil, tá? Isso daqui vai ser igual a E elevado a alfa mais beta I x mais E elevado a alfa menos beta I x, certo? Então isso daqui vai implicar que Y1 é igual, olha só, aqui ó, eu tenho E elevado a alfa, que é comum, né? Então E elevado a alfa vezes x, eu vou colocar em evidência, tá? Então vai ficar E elevado a alfa x, que multiplica, aí aqui nessa primeira parte vai ficar E elevado a beta I x, né? Então E elevado a beta I x, tá? Mais E elevado a menos beta Ix, certo? Ou I beta x, né? Se eu colocar I beta x, que é como eu escrevi ali em cima, tá? Então aqui vai ficar I beta x e aqui menos I beta x, beleza? Note que eu fiz essa conta aqui, ó. E elevado a I beta x mais E elevado a menos I beta x é 2 cosseno de beta x, certo? Então isso daqui, ó, é igual a 2 cosseno de beta x. Da mesma forma, tá? Agora para o y1 eu vou escolher constantes convenientes, tá? Constantes convenientes aqui, ó, para C1 e C2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer C1 igual a 1, C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1, tá? Então nós vamos ter o seguinte, o y2 agora, tá? O y2 vai ser uma outra solução que vai ser igual a E elevado a alfa mais beta I x mais, agora menos, né, porque eu estou fazendo C2 igual a menos 1, menos E elevado a alfa mais beta I, desculpa, menos aqui, né, que é o M2, alfa menos beta I x, tá? Isso daqui, novamente, o que vai acontecer agora? Eu vou colocar o alfa E elevado a alfa x em evidência. Isso aqui vai implicar que y2 é igual a E elevado a alfa x, que multiplica E elevado a I beta x menos E elevado a menos I beta x. Essa conta do parênteses também a gente fez aqui, né? Aqui, ó, a gente fez essa conta, dá 2i seno de beta x. Então isso daqui é 2i seno de beta x. Beleza? Bom, então a solução geral, tá, é igual a vou chamar de, eu chamei de C1 e C2 aqui, ó, tá? Mas não tem importância não, vou continuar chamando de C1 e C2, outras constantes aqui, tá? Vai ser C1, note que aqui eu tenho 2 multiplicando, né? 2 cosseno de beta x. Mas como eu vou ter uma constante multiplicando, e se eu tiver 2 vezes a constante, vai continuar sendo uma constante, que eu vou estar chamando de C1, tá? Então C1
que eu estou fazendo a combinação linear delas, cosseno de beta x mais, observe que aqui também, ó, 2i, apesar de eu ter um complexo aqui, e eu multiplicar por uma constante, vai continuar dando constante, porque i é constante, 2 é constante. Então, vou colocar aqui, ó, mais C2, tá? Seno de beta x, beleza? Então, eu tenho aí essas constantes. E isso daqui é que vai ser a minha solução, tá? E aí, opa! Onde? Aqui? Aqui? Isso daqui vezes, né, o e elevado a alfa x, tá? Esqueci do cara aqui. Ele vai aparecer multiplicando aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Claro, ele é o ator principal aqui da cena, né? Tá? Por quê? Porque a nossa solução é dessa forma, e elevado a alfa x. Tá? E elevado a x, né? A gente está sempre supondo que a nossa função é dessa forma, e elevado a um número x. Beleza? E aí o que aconteceu? Olha só. A nossa expressão ficou em termos de seno e cosseno de beta, né? Ó, note que beta é aquela parte lá da parte imaginária e o alfa é da parte real do número complexo, né? Ó, nosso número é da forma alfa mais i beta, certo? Então o beta aparece aqui na questão do seno e cosseno, tá? E o alfa apareceu aqui, beleza? Eu tinha feito só a conta aqui, né? Tava faltando colocar o e elevado a alfa x, tá? Valeu, tá aqui o cara, e elevado a alfa x. Muito bem. Fizemos aí os 3 casos, tá? Quando eu tenho 2 soluções diferentes, né, e reais, quando eu tenho 2 soluções reais iguais e quando eu tenho 2 soluções complexas conjugadas, tá? Com isso, né, eu fiz essa parte aqui do primeiro caso, fiz a parte aqui do segundo caso e fiz a parte aqui do terceiro caso, tá? Eu prefiro escrever lá para vocês do que ficar mostrando nos slides aqui, que aí a gente vai passo a passo e você consegue entender, tá? Então, no final das contas, no último caso, ficou e elevado a alfa x, C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, tá? Tudo bem? Beleza. Com isso aí, a gente consegue aí resolver aí agora uns exercícios. Agora sim a gente começa a encontrar soluções da equação. Da equação a gente corre atrás das soluções, tá? Então, eita, Paulo, isso aqui estava faltando animação, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho que resolver aqui a letra A, a letra B e a letra C. Tá? A letra A é y, 2 linhas, menos 5y, menos 3y igual a 0. Vou fazer a solução aqui. Olha só, a primeira questão, né, na letra A, ele quer que a gente resolva 2y, 2 linhas, menos 5y, menos 3y igual a 0. Quero resolver essa equação aqui. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e representar isso em forma de uma equação do segundo grau, né? Que eu pego e faço o seguinte, ó, m ao quadrado vezes 2 menos, aqui é um y', né? Menos 5m menos 3 igual a 0, tá? Bom, nesse caso aqui, aí você resolve do jeito que você achar mais interessante aí a sua equação, tá? Nesse caso aqui, eu posso reescrever isso daqui como sendo 2m mais 1, que multiplica m menos 3, tá? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu chego nisso daí? Isso aqui igual a 0.
nós observamos o seguinte, ó, eu pego essa equação e verifico o seguinte: se essa equação aqui, né, ela possui uma raiz que é um número inteiro, essa raiz, esse número inteiro, ele é um divisor de 3, tá? É um divisor do termo independente aqui. Então eu testo todos os divisores de 3, que é mais ou menos 1, são, né, mais ou menos 1 e mais ou menos 3, tá? Quando eu testo 3 aqui, o 3 é raiz, porque eu vejo, ó, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9, 18, né? Aí, quando eu pego aqui o 3 vezes 5 dá 15, menos 3, 18. Então, 18 menos 18, 0. O 3 é raiz. Beleza. O que eu faço? Eu divido esse cara aqui por m menos 3. Por quê? Porque quando eu tenho um polinômio, né, e tenho uma raiz do polinômio que é 3, o polinômio é divisível por m menos essa raiz. Então, vai ser divisível por m menos 3. Divido por m menos 3, eu tenho essa outra parte aqui. Tá? Bom, isso daqui vai implicar em quê, então? Isso daqui vai implicar que eu tenho as raízes aqui, né? 2m é igual a 1, né? Ou essa daqui é um produto dando 0, ou essa é 0, ou essa é 0. Então, 2m, essa daqui sendo 0, né? 2m é igual a 1, que vai implicar que m é igual a menos 1, né? Menos 1. Isso vai implicar que m é igual a menos meio, tá? Ou m igual a 3. Então eu tenho aí as duas soluções, m igual a menos 1 ou m igual a meio. Então, vou chamar esse cara aqui de m1, tá? E esse cara aqui de m2, beleza? Bom, aí eu já sei como é que é a minha solução. Y vai ser igual a C1 e elevado a menos meio de x mais um C2 e elevado a 3x, tá? Note que aqui eu não estou fazendo o teste de que essa daqui, né, e essa daqui são LIs, porque está na cara aqui, né? Se esses caras são diferentes, então ela é LI, tá? Então não vou perder tempo jogando lá no Wronskiano, beleza? Já estou fazendo a conta direto aqui, ok? Muito bem. Vamos para a letra B. O que a letra B pedia para calcular? Na letra B, nós tínhamos o seguinte. Deixa eu ver aqui a letra B. Era y, duas linhas, menos 10y' mais 25 igual a 0. Tá? Então, a equação auxiliar é m ao quadrado menos 10m mais 25 igual a 0. Tá? Aqui, novamente, a gente testa os divisores desse termo aqui, né? Os divisores deles são mais ou menos 5, mais ou menos 1, mais ou menos 25, né? Então, se você testar o 5, vai ficar 25 aqui, mais 25 dá 50 e menos 50 dá 0. Então, 5 é uma solução, tá? E quando você divide m ao quadrado menos 10m mais 25, você vê que dá m menos 5 de novo. Você pode olhar também que isso aqui é um quadrado da diferença de dois termos, né? É m menos 5 ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Então, isso daqui você pode olhar como sendo m menos 5 ao quadrado igual a 0, tá? Então você tem que em ambos os valores são iguais, né? M1 é igual a M2, que é igual a 5, tá? Então o que vai acontecer? A sua solução Y1 vai ser igual a E elevado a 5x. E a sua solução Y2? Como ela tem que ser LI, tem que ser igual a x e elevado a 5x, tá? E aí, como é que vai ficar a sua solução geral? Né? Então você vai ter y igual a C1 e elevado a 5x mais C2x e elevado a 5x. Então essa daqui é a solução geral. Beleza? Bom, vamos fazer a letra C agora, que claro, né, como eu fiz
Esse primeiro aqui eram duas diferentes, aqui duas iguais, estava faltando o caso o quê? Porque nós temos duas que são complexas conjugadas, certo? Que é o caso dessa equação aqui, y duas linhas mais 4y' mais 7y igual a zero. E aí, novamente, a gente vai pegar a equação auxiliar, m ao quadrado menos 4m mais 7 igual a zero. Como é que eu resolvo isso daqui? Né? Se a gente for calcular o delta disso daqui, a gente já sabe que o delta deve ser negativo, né? O delta vai ser igual a b ao quadrado, eu pego esse cara aqui ao quadrado, né? Que é 16, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 7, certo? E aí, essa conta aqui, ó, tá dando menos 12, certo? E aí eu vou atrás do m, tá? M, então, vai ser igual a menos b, né, que é menos 4, mais ou menos raiz de menos 12, dividido por 2, tá? Então, simplificando aqui, ó, eu vou ter que m vai ser igual a menos 4, vou colocar assim. Note que 12, esse menos 12 aqui, eu posso escrever como sendo 4 vezes menos 3, tá? Então, eu posso escrever como sendo, o 4 sai da raiz, tá? Então fica mais ou menos 2 raiz de menos 3, beleza? Dividido por 2. Então posso simplificar agora por 2, né? Isso implica que m é igual a menos 2, mais ou menos. Note aqui o seguinte, tá? Que se eu olhar para cá, ó, o raiz de menos 3, né? Eu posso olhar como sendo raiz de 3 vezes a raiz de menos 1, tá? Então isso daqui é igual a raiz de 3i, beleza? É isso que eu vou fazer, tá? Mais ou menos raiz de 3i, tudo bem? Então eu tenho duas soluções aqui, ó, que elas são conjugados, né? Eu tenho um m1, que ele é menos 2 mais raiz de 3i, e eu tenho o m2, que é igual a menos 2 menos raiz de 3i, certo? E aí eu tenho as soluções, tá? y1 e y2, né? A y1 vai ser igual a e elevado a menos 2x, que multiplica cosseno de raiz de 3x mais seno, que é i seno, né, da raiz de 3x, né? O y2 é igual a e elevado a menos 2x, que multiplica cosseno da raiz de 3x menos i seno da raiz de 3x, tá? Então a minha solução geral vai ser a combinação linear dessas soluções aí, C1 e... Ó, o e elevado a x, né, a gente pode até colocar em evidência, né? Tá? Ou, se não quiser, deixa assim mesmo, tá? Vai ser C1, e elevado a menos 2x, cosseno da raiz de 3x mais i seno raiz de 3x, mais C2, e elevado a menos 2x, cosseno raiz de 3, raiz de 3x
menos I seno da raiz de 3x, tá? Lembrando do resultado que a gente tinha aqui, tá? Esse I a gente pode mudar por constantes, né? Tá? Aqui, ó. Tá? A constante aqui, ó, a gente vai ter só, como a gente está multiplicando por uma constante, né? Eu posso tirar esse I daqui, tá? Na hora que eu estou multiplicando a constante aqui. Então eu posso tirar o I, porque C1I é uma constante, tá? E o outro aqui também é uma constante, beleza? Então eu tenho só essa conta aqui. O I, na hora que eu passar, que eu multiplicar pela constante aqui, estou multiplicando por uma constante, como I é constante, eu tiro, tá? Então essa daqui é a solução, beleza? Bom, aqui nós vimos exatamente 3 casos, onde nesses 3 casos nós temos soluções que, no primeiro caso, eu tinha duas soluções reais distintas. No segundo caso, 2 soluções que eram iguais, né? M1 igual a M2. E o terceiro caso de 2 soluções que eram complexos conjugados. Então, eu tenho aqui as soluções, tá? Mas eu posso ter, você pode perguntar, professor, eu posso ter uma função que caia numa função auxiliar de grau 3? Pode, tá? Tipo esse aqui, ó. Eu tenho uma equação que ela é de grau 3. E aí como é que você resolve? Então vamos lá. Vamos resolver essa daqui. Que a equação auxiliar vai ser de grau 3. Y 3 linhas mais 3y 2 linhas menos 4y igual a 0. Note que a equação auxiliar aqui é m ao cubo mais 3m ao quadrado menos 4 igual a 0. Certo? Bom, o que acontece? Aqui eu verifico que 1 é uma raiz, porque ó, lembra, se esse cara aqui, se essa equação ela tem uma solução inteira, ela é um divisor desse termo aqui, do 4. Então eu testo mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Tá? Quando eu testo o 1, eu observo que 1 ao cubo dá 1, mais 3 vezes 1 dá 4, menos 4 dá 0, ou seja, 1 é uma solução da equação. Então eu posso pegar essa expressão aqui toda, né, esse polinômio m ao cubo mais 3m ao quadrado menos 4, e dividir por m menos 1. Né? E aí eu obtenho o seguinte, isso daqui vai implicar que essa expressão eu posso escrever como sendo m mais 2 ao quadrado, que multiplica m menos 1. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho aqui agora nós temos o seguinte agora. Eu tenho que isso daqui é igual a 0, certo? Essa parte aqui, tá? Quando eu fiz a divisão, isso daqui deu m ao quadrado mais 2m mais 4, tá? Quando eu fiz a divisão. E aí eu percebo que isso daqui é m mais 2 ao quadrado, beleza? Então o que vai acontecer? Eu vou ter 2 soluções iguais aqui e vou ter uma diferente, tá? Então quem são os números que eu tenho aqui? Eu tenho m1 igual a 1, m2 igual a menos 2 e m3 também igual a menos 2, tá? E aí como é que vão ser minhas soluções? Eu vou ter uma que é y1 igual a e elevado a x, a outra y2 igual a e elevado a menos 2x. Note que como deu igual aqui, ó, né, eu não posso ter e elevado a menos 2x. A y3 vai ser x e elevado a menos 2x, tá? Agora sim eu tenho as 3 soluções, certo? Aí como é que fica a solução geral? A solução geral vai ser y igual a c1
e elevado a x mais C2 e elevado a menos 2x mais C3x e elevado a menos 2x. Então essa daqui é a solução da equação. Beleza? Então eu fiz aí para uma de grau 3, tá? Aí o camarada pergunta: professor, dá para fazer para grau 4? Dá, tá, não dá para todas, né? Porque às vezes você se enrola, tá, para resolver aí a equação. Por exemplo, vamos ver um caso aqui, ó, que eu tenho d4y dx4 mais 2d2y dx2 mais y igual a zero. Tem uma equação de ordem 4 aqui, certo? Quem é a equação auxiliar aqui? Vai ser m à quarta mais 2m ao quadrado mais 1 igual a zero, certo? Bom, aí o que eu percebo aqui, ó? Isso daqui implica, né, ó, que eu tenho o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo aqui, ó. Quadrado do primeiro, eu estou supondo que o primeiro é m ao quadrado, tá? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então eu posso olhar isso como sendo m ao quadrado mais 1, isso daqui é elevado ao quadrado, igual a zero, certo? E aí eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter o seguinte caso. Quando eu pego, note que como eu tenho a potência aqui é 4, eu tenho 4 raízes, certo? E aí elas podem ser complexas ou não, né? Mas olha só, para que isso daqui seja zero, eu tenho que ter que m ao quadrado mais 1 é igual a zero, certo? Então, m ao quadrado, eu vou ter que m ao quadrado é igual a menos 1, certo? Então, m vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Ou seja, isso implica que m é igual a mais ou menos i, tá? Então eu tenho duas iguais e duas diferentes. Ou seja, eu posso pegar m1 como sendo igual a m3, por exemplo, igual a i. E pego m2 igual a m4 igual a menos i, tá? E aí como é que fica a minha solução? A minha solução vai ficar assim, y igual a... Aí eu vou fazer o seguinte, né? Olha só, primeiro eu tenho que pegar as soluções aqui, tá? O y1, né, vai ser igual a e elevado a ix, né? O y2 tem que ser igual a e a x, desculpa, o y2 eu estou pegando igual a menos i, né? Vai ser e elevado a menos i x. E o y3 vai ser, observe que aqui eu já tinha i, né, e elevado a i, então vou ter que colocar um x na frente, tá? Então vai ficar x e elevado a ix. E o y4 vai ser igual também, ó, como o 4, né, é menos i, e eu já tenho menos i, vai ter que ter o x e elevado a menos i, tá? Então a solução geral, né, vai ser igual a C1 e elevado a ix mais C2 e elevado a menos ix mais C3 e elevado C3x, né? C3x e elevado a ix mais C4x e elevado a menos ix, tá? E aí você pode transformar lá na equação de Euler e obter o resultado.
tá? Esse resultado, esse exercício ele está aqui, ó, seria o próximo exercício aqui, né? E aí você, escrevendo lá na fórmula de Euler, você tem esse resultado aqui, que vai ficar em função de seno e cosseno, claro, né? Note que a parte real, né, é zero, né? E aí você não vai ter a parte do e elevado a x, certo? Vai ficar só em função de senos e cosseno, pessoal, seno e cosseno, tá? Bom, então agora a gente consegue resolver aí algumas equações lineares, né, homogêneas e não homogêneas, sabe quando a gente tem uma solução particular que a gente pode juntar aí com a solução da equação homogênea, a gente já consegue fazer bastante exercício aí da nossa lista, beleza? Bom, era isso que a gente tinha para hoje, pessoal. A gente se encontra aí na nossa próxima aula. Até lá!